Muito boa noite a todos e a todas, que a graça e a paz seja com todos. Aleluia, glória a Deus, amém? Muito bem. Fiquei pensando nas suas palavras, Paulo, sobre nossas crianças e sobre todo esse sistema de vida que estamos vivendo. A Bíblia nos diz que o sistema de vida está debaixo do maligno. Então não nos surpreende, não deve nos surpreender todas essas manifestações diabólicas, malignas, que têm surgido por aí. Infelizmente é assim. E eu não quero ser profeta do caos. Mas não pensem que as coisas vão melhorar. Ao contrário. O mundo, a Bíblia diz que este mundo está entesourado para o juízo. Está sendo guardado para o fogo. Assim nos diz Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3. Mas esse não é o tema dessa noite. Mas em todo essas circunstâncias e situações que nós estamos vivendo, Jesus contou uma parábola muito interessante. A parábola de uma viúva que tinha uma causa para ser julgada na justiça. E ela insistia muito para que o juiz injusto lhe fizesse justiça. A Bíblia, Jesus conta essa parábola lá em Lucas, e ele, capítulo 18, e ele mostra que essa viúva foi insistente com esse juiz injusto, até que esse juiz injusto lhe fez justiça. Ou seja, a perseverança dessa viúva fez com que aquele juiz fizesse justiça a ela. E Jesus termina essa parábola dizendo: quando o Filho do Homem vier ou voltar, achará fé na terra? Achará fé na terra? Essa é a pergunta hoje. Achará fé na terra? Porque diante de tantas pressões e de tantas circunstâncias adversas, a fé que nos é dada como o dom de Deus precisa ser preservada. É a fé que nos faz olhar para o futuro e enxergar as recompensas que estão sendo preparadas para cada um de nós. Algumas pessoas ficam marcadas para o resto da vida por algumas de suas atitudes. Lembrem-se, a pessoa pode ser boa o tanto que for. Ela faz uma coisa muito grave. Tudo que é de bom que ela fez, praticamente é apagado. É aquela coisa grave que fica marcada, aquela pessoa fica marcada para o resto da sua vida. Os antigos aqui, e que tem poucos, né? Mas alguns conhecem da história do futebol, daquele goleiro do Brasil, em 1950. Eu nem era nascido ainda, mas aquela final a final da Copa do Mundo no Uruguai, no Maracanã, onde o Brasil precisava só de um empate. E aí o goleiro do Brasil simplesmente falhou no último lance da partida. E o Brasil perdeu a Copa do Mundo em pleno Maracanã para o Uruguai. Aquele goleiro ficou marcado o resto da vida. Sabe qual é o nome dele? Alguém se lembra? Não. Bom, sim, Barbosa. Gígia foi o
o artilheiro do Uruguai. Ele ficou marcado para o resto da sua vida, goleiro Barbosa. Há poucos dias atrás, na entrega da premiação do Oscar, o grande ator Will Smith, depois de ouvir uma piada de mau gosto, se levantou e deu um murro na cara do apresentador. Se lembram disso? 8 anos sem participar de nada. Mas a gente pensa em outras pessoas. Por exemplo, Pedro. Quando a gente pensa em Pedro, a gente pensa em quem? No sujeito que negou Jesus 3 vezes, né? Ficou marcado isso, né? E assim, meus irmãos, até outros personagens bíblicos, como Moisés, por exemplo, fica marcado por, olha, fala com a pedra, bateu na pedra e não entrou na terra prometida. Como Abraão, por exemplo, que em certo momento duvidou e aceitou deitar-se com a serva. Mas tem outras pessoas também que eu queria conversar com os irmãos hoje à noite, que também foi marcado. Um discípulo de Jesus, chamado Tomé. Conhecem Tomé? Esse apóstolo do Senhor, chamado pelo Senhor, foi marcado pela história como sendo um discípulo como? Hã? Como a gente conhece Tomé? Alguém? Duvidoso, incrédulo. Tomé é um dos apóstolos de Jesus que passou mais de 3 anos convivendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus, ouvindo as histórias de Jesus, ouvindo os sermões de Jesus, ouvindo que Jesus morreria, depois ressuscitaria ao 3º dia. Tomé sabia de tudo isso. Mas na hora H, ele não conseguiu crer que Jesus havia ressuscitado. Lhe faltou a fé naquele momento. Mas, meus irmãos, não vamos nos adiantar em julgar esse homem, esse Tomé. Porque assim como Tomé, eu e você também podemos ter nossas crises de fé. Sim ou não? Quem não passou por situações de crises na fé, de falta de fé, de falta de confiança, de muitas vezes uma crise, um desespero, uma perda, enfim, alguma coisa que aconteceu e que nos deixa abatidos e desanimados e completamente, às vezes, destruídos na nossa alma, e nos falta a fé. E muitas vezes não conseguimos nem orar, não conseguimos nem ler a Bíblia. Nos falta a fé. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado antes de julgar esse homem, Tomé, e dizer que ele foi marcado simplesmente por sua incredulidade ou por sua dúvida. Se você tiver Bíblia aí, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Bem, nós sabemos que Jesus ressuscitou o 3º dia, domingo passado, tivemos uma grande festa aqui, em comemoração a essa data. E Jesus ressuscita e no mesmo dia, ressuscita cedo, e no mesmo domingo, Jesus, à tarde, aparece a seus discípulos. Aparece a Maria Madalena,
primeiro lugar, a Maria Madalena, ainda no sepulcro. E depois, à tardezinha, aparece aos discípulos, quando eles estavam reunidos de portas fechadas. Esse texto do capítulo 20 mostra tudo isso, e versículo 19 mostra essa aparição de Jesus, ainda que os discípulos estivessem com medo dos judeus e etc., Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Mas Tomé não estava lá. Nessa primeira aparição, Tomé não estava presente. Olha o versículo 20. Desculpe, capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que é gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão ao seu lado, de modo algum acreditarei, eu não crerei. Disse Tomé. Passados 8 dias, uma semana depois, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles agora. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes outra vez: paz seja convosco. E logo foi ao encontro de Tomé e disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A minha proposta nessa noite, meus irmãos, é que nós entendamos que passamos sim momentos de crise de fé em nossas vidas. Mas nos momentos da crise de fé, não nos faltará a presença do Senhor. Podemos não senti-la, podemos não percebê-la, mas ela estará conosco. Talvez em algum momento nós nos sintamos abatidos ou desanimados ou com a falta da fé, mas não nos faltará a graça do Senhor. Porque como nós ouvimos hoje cedo, nós somos filhos amados do Senhor. E não existe absolutamente nada do que nós podemos fazer ou deixar de fazer para que Deus nos ame mais ou que Deus nos ame menos. Deus é amor. E se tem uma coisa, Paulo e meus irmãos, que Deus não pode fazer, aliás, tem duas coisas que Deus não pode fazer. A primeira coisa é deixar de nos amar. É impossível Deus deixar de nos amar, porque Deus é amor. E em segundo lugar, Deus não pode ser infiel. Deus sempre será fiel nas suas promessas. Somos filhos amados, meus irmãos, e assim como aqueles demais discípulos, eles estavam experimentando um momento de tristeza, um momento de dor, estavam experimentando a perda do seu mestre. A diferença de Tomé era que Tomé era um tipo de pessoa um pouco que preferia ficar sozinho no seu canto, sabe essas pessoas assim? Não queria muita conversa com os outros, não queria muito contato com os outros, o negócio dele era ficar quieto no seu canto. Por isso que talvez ele não estava presente na primeira aparição do Senhor, na primeira vez em que ele aparece com os seus discípulos aí na tarde de domingo da ressurreição. E outra coisa, meus irmãos, Tomé era um indivíduo que não era muito fácil de ser
persuadido. Tomé tinha suas próprias convicções. Tomé era uma pessoa muito interessante, uma pessoa de muita capacidade de raciocínio. E para ele dizer que Jesus ressuscitou naquele momento, era até um absurdo dizer isso. Tal era o seu racionalismo, o seu ceticismo até. Quando os outros lhe contam que Jesus, a boa nova, que Jesus ressuscitou, Maria Madalena, Pedro, as outras mulheres começaram a contar, ele, olha, não conseguiu acreditar. Não conseguiu ter a fé suficiente. Então responde dessa maneira: se eu não vir o sinal dos cravos na sua mão, se eu não colocar a mão do seu lado, onde a lança perfurou o corpo de Jesus, eu não crerei. E para a surpresa de todos, meus irmãos, o texto aqui nos diz, 8 dias depois dessa aparição, está lá os discípulos novamente, com as portas trancadas, entristecidos, ainda com medo, diz o texto, ainda com medo. E sabe, meus irmãos, eu fico imaginando, se passaram 8 dias, como é que ficou a cabeça desse Tomé? Como é que ficou a mente dele? Como é que ficou o raciocínio desse Tomé, nesses 8 dias da primeira aparição de Jesus? Certamente os outros apóstolos, discípulos, amigos, olha, nós vimos o Senhor, certeza. Não acredito nisso não. Lhe faltou a fé naquele momento. Mas é interessante que, dessa segunda vez, Tomé estava presente. E é interessante que depois do mestre saudar, paz seja convosco, ele vai direto a Tomé. Jesus não estava presente, literalmente falando, quando Tomé disse essas palavras: se eu não colocar o dedo no sinal, nas mãos e do lado de Jesus. Jesus sabia que Jesus é onisciente. Jesus foi conhecedor das dificuldades de Tomé. Jesus conhecia o abatimento de Tomé. Jesus conhecia o racionalismo de Tomé. Jesus conhecia o ceticismo de Tomé. Por isso que Jesus vai diretamente ao encontro de Jesus. Aliás, Jesus vai ao encontro de Tomé. Em primeiro momento não há nenhum tipo de recriminação, mas apenas diz a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo nas feridas, que ainda não estavam curadas. Põe aqui a tua mão do meu lado. Meu irmão, minha irmã, eu imagino que Tomé tenha caído de joelhos e tenha feito essa declaração que nós não encontramos em nenhum lugar da Escritura: Senhor meu e Deus meu. Olha que declaração da divindade de Jesus. Quem nunca lutou com dúvidas, hein? Quem nunca lutou com as incertezas da vida? Quem nunca lutou com as crises de fé? Eu já lutei muitas vezes. Muitas vezes. Aquele negócio de não querer sair da cama. Aquele negócio de não querer ir em tal lugar. A crise de fé. Quem nunca teve isso? Quem nunca padeceu de incredulidade? De não conseguir crer em determinadas situações, ainda que esteja escrito muitas vezes. Para muitos, às vezes, a incredulidade, ou mesmo as dúvidas, ficam por conta de falta de conhecimento.
por outra razão, às vezes as dúvidas ou as incertezas da vida é alguma crise existencial. A perda de um ente querido, muitas vezes, a recordação de certos fatos do passado, podem trazer à tona sentimentos e emoções que fazem com que a fé diminua, ou que a fé não esteja viva em nossa vida. Por isso eu convido você, meu irmão, a gente olhar um pouquinho mais de perto essa vida desse homem Tomé. E antes de pensar em julgar a incredulidade dele, pensar um pouco na minha vida, na sua vida, nas crises de fé que eu e você podemos ter, mas que o Senhor está presente. Ele é chamado lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16, ele é chamado de Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, mas a Bíblia não fala se ele era gêmeo de alguém exatamente, porque a história bíblica, ou a história secular, melhor dizendo, diz que chamavam ele de gêmeo como um apelido, porque ele era muito parecido com a fisionomia de Jesus. Uma coisa interessante. Muito parecido com a fisionomia de Jesus. Isso, a história do cristianismo corre essa ideia. Mas ele era um sujeito corajoso, meus irmãos. Quando Jesus decidiu, lembra do episódio da ressurreição de Lázaro? Que Jesus não estava presente. Jesus estava em outra região. E de repente Jesus fica lá por 3 ou 4 dias, esperando. E de repente, ele diz, vamos lá para Betânia. E é Tomé quem diz, vamos nós também junto para morrermos com ele. Tomé, naquele momento do capítulo 11, foi um sujeito corajoso, determinado. Vamos nós também juntos com Jesus. É interessante que ele também, Tomé também, os irmãos se lembram quando Jesus estava fazendo aquele sermão, no capítulo 14 de João, ele diz assim, nós não sabemos qual é o caminho. Qual é o caminho? E Jesus então diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, Tomé era um sujeito honesto. Sujeito sincero. Quando Jesus estava falando sobre o caminho, ele diz, qual o caminho, Jesus? Nós não sabemos qual é o caminho. E Jesus então especifica para eles o caminho. Mas ele também era uma pessoa muito cética. Demonstrando aqui, quando ele apareceu nesse momento, não conseguiu crer aqui, nesse capítulo 20, versículo 24. Ele não se deixou convencer pelos outros. Ele queria ver. Até tem um ditado por aí que diz, né? Ser como Tomé, ver para crer. E Jesus está ensinando Tomé a crer para ver. Bem-aventurados aqueles que não creram e viram. Ele era um sujeito de muitas convicções, como eu já disse anteriormente, mas quando ele percebeu que era Jesus, quando ele viu as mãos, quando ele viu o lado, ele simplesmente cai constrangido e tremendamente compungido no seu coração e reconhecendo Senhor meu e Deus meu. Quer dizer, a convicção dele agora era essa. Senhor meu e Deus meu. Confirmando a divindade de Jesus. Sabe, meus irmãos, a história do cristianismo afirma que Tomé foi um grande missionário na Índia. Depois de toda essa história aqui, ele foi para a Índia, lá ele evangelizou, fez muitos convertidos, iniciou muitas igrejas na Índia, e até hoje,
existem igrejas na Índia que, entre aspas, são seguidores de Tomé. Ou seja, ele foi uma pessoa, teve um ministério na vida dele. Esse momento aqui não pode apagar tudo aquilo que ele fez durante sua vida, tanto anterior como posterior. Foi só um momento, foi somente uma crise, foi alguns dias. Ele morreu, Tomé morreu. A história do cristianismo diz que Tomé morreu traspassado por uma flecha dos seus inimigos. Quando pregava na Índia, uma flecha traspassou a Tomé e ele faleceu e ele morreu. Jesus conhecia aquele discípulo. E assim como fez com Pedro. Lembram-se de Pedro? Em um momento todo corajoso, oferecendo sua vida a Cristo. Em outro momento, negando Jesus 3 vezes. Mas também posteriormente, na beira da praia, na beira do mar, ali na praia, jantando os peixes que eles tinham pego, Jesus chega para Pedro e tem também uma conversa com Pedro. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes. Ou seja, aquele momento foi um momento de restauração de Pedro. A graça de Deus estava presente na vida de Pedro. Pedro, aquele homem que era impulsivo, mas também era muito corajoso. Aquele homem que recebeu a declaração de Jesus, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Realmente precisava de uma restauração. E Jesus fez isso com Pedro. E Jesus faz isso e fez isso com Tomé. Um tratamento diferenciado, um tratamento misericordioso, um tratamento amoroso, um tratamento cheio de graça. Nessa segunda aparição de Jesus, a iniciativa de Jesus, a iniciativa graciosa, amorosa, de retirar do coração daquele homem toda e qualquer dúvida, toda e qualquer incredulidade que ele pudesse ter no coração. E é isso que Jesus faz comigo e com você. Jesus quer tirar de nós toda crise de fé, toda incredulidade, quer tirar de nós toda dúvida, enfim. E é por sua graça que isso acontece. Somente pela graça do Senhor. Tomé, nesse momento, ele não conseguia, meus irmãos, enxergar além da tragédia da cruz. Ele não conseguia enxergar. Além do sofrimento de Jesus na cruz, era um discípulo sem esperança. Um discípulo sem fé. Possivelmente ele pensou de que quando Jesus entrou em Jerusalém, triunfalmente, sentado num jumentinho e entrou, e as pessoas estavam aclamando Jesus, talvez Tomé tenha pensado, olha, chegou a hora, chegou o momento. O rei vai se manifestar, o rei vai nos libertar da escravidão de Roma. E não aconteceu da maneira como Tomé pensava. Mas Tomé também não se recordava de quantas e quantas vezes Jesus havia dito de que convinha que o Filho do Homem fosse morto, sofresse e ressuscitasse ao 3º dia. Tomé não se lembrava disso. Tomé não acreditou nos apóstolos, nos seus amigos, nas mulheres. Tomé perdeu a alegria. Tomé perdeu a paz no seu coração. Naquele primeiro encontro em que ele não estava presente, mas estava assim, como que ofuscado
pela sua incredulidade, pelas suas dúvidas, perdeu a alegria, perdeu a paz. E Jesus vai ao encontro dele. A primeira coisa que ele faz, na segunda aparição, é ir ao encontro desse homem. Um discípulo sem esperança, sem fé, sem alegria, sem paz, com a mente confusa, com a mente talvez perturbada. Jesus vai ao encontro de Tomé. Jesus quer ir ao teu encontro essa noite também. Se você talvez esteja padecendo por uma falta de fé, por uma falta de esperança, por uma incredulidade que seja, Jesus quer ir ao teu encontro hoje. E quer que você saia daqui sem dúvidas, sem incredulidade, sem tristezas no coração, mas crendo que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele age nas nossas vidas diariamente. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim, né? Pensando na morte de Jesus, pensando no seu sacrifício, no seu sofrimento, enfim, não conseguem enxergar que a ressurreição de Jesus é o fundamento da vida eterna, é o fundamento da nossa justificação. Vivem muitas vezes sem esperança, sem fé, sem paz, sem alegria no seu coração. Mas por meio do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Não é só o fato de Jesus ter pago os nossos pecados na cruz. Não é só o fato de Jesus ter pago a nossa dívida na cruz, morrendo em nosso lugar. Mas o fato é de que Ele também ressuscitou. E Ele ressuscitou como justo. Não como culpado mais, mas como justo. É verdade que Ele tomou os nossos pecados na cruz, padeceu por nós na cruz, mas quando Ele ressuscita como justo, para justificar a muitos daqueles que creem. Então, se você crê, você pode ser justificado, declarado justo diante de Deus, pela graça do Senhor. O problema de Tomé, Paulo, foi ter faltado no culto. Porque se Tomé tivesse no culto, naquela primeira aparição, teria sido diferente. Então faltar no culto é um problema. Eu sei, alguns faltaram aqui hoje porque estão num culto de casamento. Tudo bem. Entretanto, Tomé estava como um barco sem leme, encalhado num banco de areia das suas dúvidas, das suas desesperanças, das suas incredulidades, enfim. Como deve ter sido difícil para Tomé viver os dias seguintes à primeira aparição de Jesus. Tendo as pessoas falando para ele: olha, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Não creio. Jesus ajudou a Tomé na sua falta de fé, nas suas incertezas, na sua falta de esperança. Jesus ajudou Tomé diretamente, restaurou a vida de Tomé. E Jesus nos ajuda também nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas,
E muitas vezes até na nossa incredulidade. Jesus conhece nossos corações. Ele conhece nossas incertezas, nossas dúvidas. Ele sabe o que nós passamos. Por isso Ele vem ao nosso encontro e derrama graça sobre mim e sobre você. Jesus diz aqui no final do texto: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não podemos ver as marcas de Jesus, mas nós podemos crer no que Ele fez na cruz por nós. Mas talvez haja pessoas aqui com dificuldades de crer, com dúvidas, com incertezas, talvez o coração passando por situações de abatimento, sobre situações de desesperança, diante de circunstâncias e situações da vida, da família, do financeiro, enfim, de qualquer outra coisa. Não havia em Tomé a falta de fé para a salvação, como eu creio que não há a falta de fé para a salvação, mas havia sim a falta de fé para saber o que Jesus ia fazer na vida dele, o que Jesus estava fazendo na vida dele. Tomé, isso está escrito, João escreveu isso para justamente, penso eu, nos fazer entender que nós também, Tomé é o nosso representante aqui. É o nosso representante nesse momento. Apesar de ser um discípulo, um apóstolo, mas ele é um representante das nossas dúvidas, das nossas incertezas, dos nossos corações muitas vezes. Muitas vezes somos atacados pelas incertezas. Muitas vezes somos atacados pelas dúvidas. Às vezes vem de nós mesmos, às vezes vem de circunstâncias, às vezes vem do próprio inimigo. Alguém às vezes pensa assim: mas se Deus é amor, por que tanto sofrimento? Se Deus é amor, por que tantas tragédias acontecem? Jesus, nós cantamos aqui, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece hoje como está seu coração, como está a sua vida. E Ele quer restaurar a fé no seu coração. Talvez você entrou aqui e está vivendo uma situação difícil. Agora, reconheça a sua falta de fé. Reconheça as suas dúvidas. E Jesus vem ao teu encontro. Ele diz: paz seja convosco. Ele oferece a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão a você e a mim. Certo comentarista expressou que Tomé fez a maior de todas as declarações. Depois de ter visto Jesus, fez a maior de todas as declarações: Senhor meu e Deus meu. Você pode fazer essa declaração hoje à noite: Senhor meu e Deus meu. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você se sinta enfraquecido na fé. Talvez você se sinta enfraquecido na confiança no Senhor. Mas agora, em nome de Jesus, peça ajuda ao Senhor. Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ajuda na minha falta de fé. Ajuda nas minhas dúvidas.
O Senhor Jesus vai ao teu encontro nesse instante. E através de sua graça, lhe proporciona paz ao seu coração. Alegria, esperança, só pode vir dele. Você é muito amado pelo Senhor. O Senhor acolheu Tomé, e assim acolhe você também, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Jesus está te acolhendo nesse instante. Está recebendo você em seus braços, por sua graça e misericórdia. Jesus está pronto para te ajudar na sua falta de fé. Nos nossos corações duvidosos, inseguros, não seja incrédulo, mas crente. Essa é a palavra de graça hoje à noite. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Um dia Pedro andou pelas águas, mas de repente duvidou e começou a afundar. Mas Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou. O Senhor estende a mão a você esta noite, assim como estendeu as mãos a Tomé. Ele estende a mão a você, e você pela fé pode ver os sinais dos cravos e do seu lado, e declarar: Senhor meu e Deus meu. Vamos falar juntos isso? Senhor meu e Deus meu. Mais forte. Senhor meu e Deus meu. Senhor, essa declaração que fazemos a Ti é pela fé. Ainda, Senhor, que passemos por momentos de crise, de situações em que as dúvidas pairam sobre nossa mente, mas nós declaramos pela fé: Senhor meu e Deus meu. Te damos graças que o Senhor nos ajuda, Senhor, a crer em Ti. Te damos graças porque o Senhor acrescenta à nossa fé confiança, esperança, paz, alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, se aqui existe alguém, ó Deus, com falta de fé, com dúvidas no seu coração, agora nesse instante, que o Espírito Santo do Senhor vai ao encontro destas pessoas, e ó Deus, produza em cada coração a fé necessária para viver neste mundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um nesse instante, que o Teu poder quebrante cada coração, e todos possamos entender o valor da fé nos dias de hoje, Senhor. Oramos assim, no nome precioso de Jesus.